Graças a paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Minhas saudações também aos amigos, irmãos de outros ministérios que acompanham também as nossas aulas. Escola Bíblica, todo sábado às 20 horas. Hoje nós estamos na lição número 11. Essa revista vai até a lição 13, quer dizer que já estamos acabando, né? E, como é sabido dos irmãos aí, ó, papel, Bíblia, canetinha também tá aqui. Cadê você, caneta? Ó, tá aqui. Caneta, anotem, né? Não é a mesma coisa de fazermos os estudos lá na igreja, onde você pode fazer suas perguntas e a gente pode debater, conversar, que é diferente. Então anote tudo. Você tem a sua revista, estude também. Se você não tem, faça as anotações e confira depois. Agora é difícil, né, fazer essas checagens enquanto a gente faz um estudo aí de 35, 40 minutos. Mas é importante que você converse, que você compartilhe. Se você tem dúvidas, coloca aí nos comentários. E importante, compartilhe já essa aula com seus amigos, com seus familiares. É um assunto muito interessante, instigante. Desde quando eu me converti, e isso já se faz mais de 40 anos, eu sempre tive muito interesse nesse assunto e eu percebi que a maior parte dos cristãos, e até quem não é evangélico, tem também, que é sobre as últimas coisas, escatologia, final dos tempos. E nós vamos falar hoje a respeito de um personagem que faz parte desse contexto. A gente já mencionou eles em algumas ministrações no passado, quando falávamos sobre o período pós-arrebatamento, que seria o período de tribulação, né? De grande tribulação, 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de intenso sofrimento na terra. E claro que não abordamos isso profundamente, né? Porque cada tema requer muito tempo de conversa e de ministração e de ensino, de checagem na palavra de Deus, mas fizemos assim uma panorâmica. Hoje nós vamos falar com um pouco mais de precisão, de cuidado e de tempo, mesmo que eu não consiga finalizar a lição hoje, semana que vem a gente finaliza, ou na outra, não importa. O importante é que os irmãos entendam bem. A gente tem alguma dificuldade, né, quando a gente quer ensinar algumas coisas polêmicas para os irmãos. Por exemplo, há quem diga que nós não precisamos estudar nada a respeito de Satanás, né? Que nós temos que estudar a respeito de Cristo. Claro que sim, irmãos, nós temos que estudar a respeito de Cristo, mas nós devemos conhecer o inimigo também, né? Nós devemos saber das suas artimanhas, da sua personalidade, como ele age, para que a gente possa enfrentar, porque ao contrário do que muitos entendem, né, de que não precisa, ele, o inimigo, Satanás, o diabo, o tinhoso, seja lá como se queira chamar, ele conhece a cada um de nós muito bem. Ele nos vigia, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar, ou seja, ele está bem perto, a uma certa distância, mas uma distância curta o suficiente para que ele saiba para onde você olha, o que você gosta, onde você entra, o que você diz, tudo ele sabe. E ele está muito bem informado a respeito de nós. Então nós também devemos nos informar muito a respeito dele. Ele não é o nosso tema central agora. Nós vamos falar de um personagem que é autorizado por ele, faz parte do exército dele, que se manifestará no período de grande tribulação. Se revelará, acredito eu, do meu jeito de acreditar, que eu gosto, que eu entendo, que um pouco antes do arrebatamento da igreja já haverá maneira de perceber que ele já está presente. Mas ele se revelará mais especificamente no período de grande tribulação. Aí você pode estar falando, não me importa, porque nesse período eu não estarei aqui. Glória a Deus por isso, é isso mesmo. Eu espero que você não esteja mesmo, assim como também não vou estar. Eu tenho convicção disso. E quero que você aprenda, que você viva
a palavra de Deus e o seu compromisso com Cristo, que você seja obediente à palavra dele e aos seus ensinamentos, para que também não te reste dúvida. Por que então, Ruiz, que eu estou conhecendo? Porque é nossa obrigação, como servos de Deus e cristãos, estarmos a par de todos os acontecimentos bíblicos, e esse é um deles. Como eu disse, eu sempre tive muita curiosidade e percebi que os outros crentes também, toda conferência, ensino, de alguém que dominava esse assunto, estava eu lá e mais um punhado de gente, querendo aprender, fazer pergunta, tá? Então, se prepare, se você tiver pergunta, coloque aí nos comentários, que depois eu vou responder sim, para cada um de vocês. Nós vamos falar hoje, então, sobre um personagem chamado o Homem do Pecado. Ele tem vários outros nomes na Bíblia, né? Ele é citado de várias outras formas em outros lugares. Ele é chamado de o iníquo. Ele é chamado também de o homem do pecado, como veremos nessa lição, e do assolador. Mas também vamos ouvir falar dele muito mais ainda como o anticristo. É sobre esse personagem que nós vamos desenvolver essa aula. O anticristo é um agente de Satanás que está autorizado, treinado, habilitado para fazer o mal, trazer destruição nos últimos dias, como eu disse a cada um de vocês ainda há pouco, no período de grande tribulação. Ele vai se revelar, portanto, mais adiante. Mas o espírito do anticristo, ele já opera hoje aí fora. Ruiz, como assim o espírito do anticristo? Ora, veja, o espírito do anticristo, ou seja, sentimentos, acontecimentos inspirados, que são característicos dele, próprios dele, já estão por aí, sendo praticado por outros agentes de Satanás, que não o próprio anticristo. Já é possível identificar lampejos disso no sistema religioso, econômico, político e sociocultural. Se você conhece um pouco da palavra de Deus, e eu creio que conhece, porque nós temos ensinado e nós temos aprendido junto, você já consegue, observando o sistema religioso do momento, o sistema político, as ideias, o que se propaga, o que se divulga nos jornais, nas revistas, na internet, já apontam, já dão um sinal, né, de quem é ele e o que ele faz. E quem não consegue identificar por aí já nos nossos dias maldades horríveis, ódio, manifestação de depravação, um pecado, a questão do pecado já bem específica, bem à disposição de todos, e todo mundo olhando para todas as coisas que lá na palavra de Deus, desde Gênesis, apontam como sendo abominação ao Senhor, sendo praticados hoje com a maior naturalidade e todos se acostumando com isso, inclusive nós, inclusive você, né, que acha que tudo é muito normal, que tudo faz parte, né, da cultura do mundo em que vivemos, que nós não podemos viver a parte do mundo. E é verdade, irmãos, nós estamos aqui, não somos daqui, não pertencemos a esse mundo, somos de outro planeta, nós somos extraterrestres aqui, mas nós estamos aqui, só que não podemos nos misturar com o sistema que aí está, aceitando, nos rendendo a ele. Não, irmãos, nós devemos, como diz na palavra de Deus, ser santos porque ele é santo. Essa é a orientação que o Senhor nos dá através da sua palavra. Essa é só uma orientação para você já se preparar, aí saber que é disso que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre o homem do pecado. O texto que nós vamos, que vai nortear, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, que vai falar mais detalhadamente a respeito disso, mas o texto que nos norteia hoje é o de 2 Tessalonicenses 2,8. Anota, por favor. E diz o texto: então será revelado o iníquo. Lembra que eu falei? Um dos nomes, iníquo. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Oh, glória! Irmãos, estamos falando do anticristo. Uma coisa importante, né, que todo mundo precisa entender e saber. Irmãos, não é preciso ter medo desse cara. Não é preciso ficar aí fazendo ideias erradas.
Ai meu Deus, e ele virá e agora, né? E ele é muito mal, ele é ruim, ele vai destruir tudo. Irmãos, o fato é que ele é derrotado. Ele já tem seus dias programados, o Senhor triunfará sobre ele, como esse texto que nós acabamos de ler. Ele é medonho, ele é horrível, ele veio para matar, ele veio para disseminar o mal, ele veio para corromper, mas ele tem um fim. E ele já está derrotado, ele será desfeito pelo sopro da boca do Senhor. E será aniquilado pelo esplendor da glória do Senhor. Então, assim, não é necessário, acrentaiada, você que está me ouvindo, ter medo dele, porque ele já tem um fim determinado. Agora, é claro que você tem que estar na presença do Senhor, que o derrotará. Não adianta nada você não ter medo também, não se preocupar, e também andar distante de Deus como se isso fosse, né? Não tem problema, então, ele já é derrotado. Não, irmãos, ele é derrotado, será vencido, já tem um fim determinado. Mas nós temos que andar em santidade, em novidade de vida, para nós nem ver a cara do iníquo. Sermos arrebatados antes de estarmos nos ares com Cristo. Essa é a ideia. É por isso que a gente ensina, pega no pé, exorta, dá bronca, é chato. Às vezes parece que nós exageramos. Mas também tudo é o diabo, tudo é isso, tudo é aquilo. Irmãos, para mim, quanto mais o diabo for culpado, melhor é, viu? Não tenho nenhuma dificuldade em culpar ele pelas coisas, não. Claro que nós temos a nossa responsabilidade, as coisas onde erramos porque queremos. Nem tudo ele nos influencia. Nós somos pecadores. E às vezes cedemos aos nossos próprios instintos. Mas Satanás, ele está ao seu derredor. Ele está procurando ocasião contra a sua vida. Então entenda isso, que é necessário que você ande em novidade de vida. Uma verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Olha, irmãos, nós já estudamos sobre o homem perfeito e sabemos que ele vai destruir o iníquo, porque lemos no texto anterior de 2 Tessalonicenses. E a verdade prática dessa lição é que a encarnação do mal, o anticristo, será destruído pelo homem perfeito, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, irmãos? Vamos? Ainda em Tessalonicenses, nosso texto áureo, que eu li agora há pouco, é só um fragmento. E nós vamos ler 15 versículos agora. Por favor, pega a sua caneta, anota aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus, que é a verdade absoluta de Deus, sem tirar nem pôr. É aquilo que está sendo revelado para você, para que você entenda. Então preste atenção e vamos discernir e aprender juntos. O apóstolo Paulo falando: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Estamos falando de quem, irmãos? Do homem do pecado, do iníquo, do anticristo. Percebe? Tudo isso aqui vai acontecer. Está aqui apontando para aquele período que eu já expliquei para os irmãos em ministrações anteriores. Período da grande tribulação. E ele está prevenindo, o apóstolo Paulo aqui, olha.
Não vos movais facilmente do seu entendimento. Quer dizer, não se deixe enganar pelas coisas que estão dizendo por aí, pelos boatos. Se você é cristão, tem um pastor que o ensina, crê no Cristo que é ensinado na igreja que frequenta, como nós, no nosso caso, Missão Church, ensinamos um Cristo verdadeiro, e ensinamos o nosso povo a andar em novidade de vida, se aperceba, não se deixe influenciar por falsos discursos ou por mentiras de outros profetas mentirosos que têm se revelado nos dias atuais. Versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado a um tempo determinado. Porque já o mistério da injustiça opera. Lembra que eu falei no início? Já podemos perceber aí fora que o ministério ou o mistério da injustiça opera. E é possível identificar. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nosso texto áureo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. Olha, irmãos, eu quero me deter aqui um minutinho. Lição anterior, falamos que nós, da Missão Church, cremos na manifestação de todos os dons espirituais, sem exceção alguma. Temos o zelo, né, de não deixar que a carne se manifeste, por isso temos critérios. Cremos sim, mas temos critérios. E é importante você perceber aqui que hoje em dia facilmente se engana as pessoas. Quantas vezes eu mesmo já estive em reuniões onde sequer a Bíblia foi lida e já iniciou-se seja curado para cá, seja curado para lá, e realmente curas aconteceram, eu vi com meus olhos. Ah, Ruiz, então você está dizendo que aquele cara era do diabo? Irmãos, eu estou dizendo que não se deixe enganar. Tudo aquilo que acontece nas igrejas, tudo que envolve a sua vida cristã, ela precisa ser norteada pela palavra de Deus. Você tem que encontrar aqui na Bíblia respaldo para todos os acontecimentos. Como pode alguém chegar causando, fazendo e acontecendo sem sequer abrir as Escrituras? É fácil enganar as pessoas. As pessoas gostam de ver os milagres acontecendo. Irmãos, os milagres acontecem, não acontecem só dentro da igreja, não. Acontecem por aí afora, pelos terreiros afora. Eles acontecem porque o inimigo quer enganar a muitas pessoas. E nós somos facilmente influenciáveis quando percebemos certas coisas acontecendo. Não se deixe enganar. Quando Deus faz, Ele faz mediante aquilo que está ministrado, ensinado na sua palavra. Quando a glória não vai para Ele, quando a glória é do homem, quando a glória é dessa ou daquela entidade, não tem nada de Deus, porque Ele não divide a glória dele com absolutamente ninguém, diz Ele na palavra. Sigamos. Não se deixe enganar. E como todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre, dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para salvação em santificação,
do Espírito e verdade, pela fé, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Até, irmãos, 15 versículos. Fiz alguns comentáriozinhos para ir preparando você para o que virá. Temos um objetivo geral nessa lição: esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade na terra. Quero apresentar como objetivo específico o homem do pecado, para que você esteja preparado, entenda quem é ele. Revelar a missão do homem do pecado. Ele tem uma missão e você vai conhecê-la aqui. E apontar a destruição do homem do pecado. Sim, ele será destruído. Não o tema, mas não o ignore. Nessa lição, trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar ao Deus de Israel. E ele é o anticristo. Ele é conhecido também como o homem do pecado, como já mencionamos. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, que já opera lá no mundo, como mencionamos. Então é preciso estar preparado e é preciso saber identificar a ação do espírito do anticristo que já opera. Ele não está aí, mas ele já opera. Estejamos alertas. Mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Esse é o que está comigo e com você. Muito mais poderoso para prevalecer sobre esse que será a personificação máxima da maldade e instrumento de Satanás nessa terra nos últimos tempos. O homem do pecado. Onde ele se origina, irmãos? Onde está a origem do homem do pecado? O espírito do anticristo e as manifestações do anticristo, elas vêm acontecendo desde Gênesis, porque o objetivo é nos preparar, nos ensinar, e nós devemos saber de que ele já está agindo, não agora, mas ele já age. Anticristo, irmãos, quer dizer que é contrário a Cristo, que os irmãos entendem. Então, assim, eu vou apresentar aqui para você alguns nomes, e não estou dizendo para você que eles são anticristo, mas eram personificação, eram lampejos de Satanás na vida do homem, como, por exemplo, Caim. Não era um anticristo? Homicida, perverso, com o mal já habitando dentro do seu coração, fazendo contrário àquilo que a palavra de Deus ensina e o que era ministrado a eles na época. Lameque, estudamos Lameque, também é uma prefiguração do anticristo. Esses caras se opuseram sistematicamente a Deus, por isso são anticristo, ou uma personificação. Está lá em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 10, depois versículos 23 e 24. Esses dois, ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Então já sabem os irmãos, já falamos sobre isso. Se revelará após o arrebatamento da igreja. Nesse mesmo grupo de figurinhas aí carimbadas que personificam o anticristo, podemos mencionar Faraó, aquele do Êxodo, aquele que aprisionava o povo de Israel. Podemos falar do perverso Amã, está lá em Esther, capítulo 3, do 1 ao 6. E por que não mencionar Herodes? Pensa num homem ruim, que mandou matar todas as crianças pequenininhas, para
tentar eliminar o próprio Cristo antes que ele nascesse? Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13. Desde os tempos bíblicos, olha, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a igreja do Senhor Jesus e Israel. Quero citar mais alguns. Esses que vieram posteriormente aos eventos bíblicos, que não são todos mencionados na palavra de Deus. Então, já ouviu falar de Nero, não é? Como ele destruiu, levou diversos cristãos à morte, crucificados, queimados e devorados pelos leões, seus shows no Coliseu. Era uma personificação, era um anticristo. E que não podemos deixar de falar de Hitler, que exterminou milhões de judeus durante a Segunda Guerra, sem falar de outras religiões que também foram eliminadas. Não era apenas os judeus, ele tinha um ódio específico pelos judeus, mas não foram apenas judeus. Podemos falar de Stalin, irmãos, também um homem responsável por diversos homicídios, personificações, lampejos do caráter do anticristo. E ele tem, como eu disse para vocês, o homem do pecado tem outros títulos na Bíblia, não apenas o homem do pecado. Ele é mencionado nas Escrituras de outra forma. E eu vou dizer para você aqui, dizer também onde está na Bíblia, porque não adianta só o meu discurso, irmãos. Eu não sei nada. A Bíblia é que sabe tudo. A palavra de Deus é aonde está tudo o que precisamos saber. É ali que está a resposta de Deus para mim e para você. Então não é o pastor Ruiz aqui que é o expert, que sabe tudo sobre o anticristo. Muito pelo contrário, não sei nada, mas a palavra de Deus, ela nos mostra. E lá em 1 João 2,18 diz que ele é o anticristo. E está escrito assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Olha para isso, irmãos, já lá atrás já se precavia contra a chegada do anticristo e já avisava que muitos anticristos já estavam surgindo e era um sinal de que era essa a última hora. Ah, irmãos, estamos sim vivendo a última hora. Não deixe para tomar, atitude, para se posicionar somente mais tarde. Essa já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18, não dá mais para esperar. Chega de brincadeira, vamos tomar posição. Porque o espírito do anticristo ele já opera e muitos anticristos estão aí. E agora há pouco eu já mencionei o nome de alguns. Que eram personificação da maldade, da crueldade. O apóstolo João sempre esteve atento aos sinais dos tempos. Soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe do mar. Lá temos duas bestas, a que sobe da terra e a que sobe do mar. O anticristo, que está mencionado no Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Esse aqui é o anticristo. Esse que emerge do mar, que é mencionado lá em Apocalipse 13, versículo 1. É o homem do pecado. Outro nome para ele, a besta que emerge do mar. Se voltarmos lá para o livro de Daniel, constataremos também que o anticristo é apresentado como um príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 26, anote aí. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo
serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Aqui estamos falando da figura do anticristo, que se revelará nesse período. E o nome dele é governante aqui. Governante que virá. E ele trará terrível destruição. O lugar santo será destruído e o fim virá como uma inundação. Essas guerras que nós vemos aí, vez por outra, elas continuarão. Não cessarão. E isso está falando aqui das 62 semanas de Daniel, que está falando sobre o período da grande tribulação. Não vou me deter, irmãos, em detalhes, para nós podermos conhecer o personagem. Essa é a intenção dessa lição. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-se como aquele que o Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o quem? O anticristo. Como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos, ou aqueles menos preparados, aqueles que desconhecem a verdade, que não é você. Mas ele vem, e o Senhor Jesus o mostra como aquele que desprezou a Deus, desprezou o Filho. Está lá em João 5,43, olha, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, Jesus falando. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse vocês o aceitarão. Os irmãos estão entendendo? Jesus estava falando isso para os judeus, para os fariseus, para os sacerdotes. Ele estava falando, olha, eu vim no nome do meu Pai, mas vocês não acreditam em mim, não me recebem. Mas quando vier aquele que virá no seu próprio nome, a esse vocês receberão. Os irmãos percebem? Olha a profecia, parece assim como que é tão fácil. Mas as pessoas ignoram, não olham, preferem não acreditar nela. E ele se assentará num trono e exigirá para ele a adoração. Porque ele quer ser adorado, não se engane. Ele quer estar no lugar de Deus. E ele se assentará no trono de Deus, ou no trono, no Santo dos Santos, lá no Templo de Salomão. E ele de lá governará e exigirá adoração. Meu Deus! Qual a natureza, irmãos, do homem do pecado? Vamos conhecer. O homem do pecado, ele será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com o próprio Satanás. 2 Tessalonicenses 2,9. A gente já leu, mas eu vou repetir, é importante. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele vai operar de tal forma que será possível confundi-lo com o próprio Satanás. Mas ele não é, ele é apenas um instrumento do Satanás no período da grande tribulação. Olha para isso, irmãos. Olha o que ele fará. Realizará maravilhas enganadoras. Irmãos, como é fácil, já falei para os irmãos, como é fácil enganar as pessoas. Olha as coisas que acontecem diariamente. Olha as manifestações de sobrenatural aqui e acolá. Veja como as pessoas são seduzidas pelo sobrenatural e vão parar lá e vão enchendo esses lugares. Não, irmãos, não se enganem e nem se deixem enganar, porque essa é uma característica dele. A natureza dele é enganar. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus,
Então, nesse período, grandes coisas serão feitas. E ele, o anticristo, estará preparando o caminho para Satanás chegar e ser adorado. Ele fará grandes proezas e ele apontará para aquele que virá. E naquele período, quando Satanás então se revelar, ele será adorado, porque ele já está sendo aplanado o seu caminho. E veja como ele é interessante as coisas que ele faz. Olha, ele é imitador. Satanás, ele faz coisas parecidas. Deus é criador. Satanás não cria nada. Ele copia tudo. Então, ele é perito nisso. Olha, lembra que quando Jesus Cristo veio alguém antes e preparou o caminho. Veio antes dele João Batista e veio aplanando o caminho, como está escrito e relatado nas Escrituras. Nesse período aqui, o anticristo virá, preparando o caminho para a chegada de Satanás e para a sua adoração. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Lembra que eu falei, né, irmãos? Antes dele se revelar, teremos o arrebatamento da igreja. É quando o Senhor Jesus Cristo virá nos ares, ao som de trombetas, e virá e levará a sua igreja, arrebatará a igreja. Muitos desaparecerão, já falamos sobre isso. E aqueles que ficarem serão obrigados a prestar culto e adoração, honra a esse. Apocalipse 13, versículo 4, para não ficar nas minhas palavras. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Ninguém conseguia encontrar, olhava-se de um lado para o outro e todos se curvavam. Isso é uma profecia que acontecerá, preparada pelo próprio iníquo, pelo homem do pecado. Nele, no anticristo, a possessão satânica será plena. Meu Deus! Qual a missão do homem do pecado? Eu quero fazer aqui uma rápida introdução no tópico 2, a missão do homem do pecado, porque nós já estamos finalizando a nossa lição. Estamos acabando já. Sua missão é opor-se a Deus. Isso é básico. Anticristo, opositor. Satanás não ignora este fato. Ele jamais logrará derrotar a Deus. Não é uma pretensão dele. Ele já sabe que é derrotado. Jó 42:2, ele faz essa declaração. Olha, sei, Jó falando, não Satanás. Sei que podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não pode ser frustrado nos seus planos. E nos planos de Deus está a derrota de Satanás. Ele é derrotado. Por essa razão, ele volta-se contra todas as obras divinas. Ele sabe que será derrotado, mas ele vai lutar contra, ele vai se opor e ele vai tentar levar o máximo de pessoas consigo. E é por isso que ele veio como sedutor, para nos enganar, para nos iludir com sinais e maravilhas, com grandes acontecimentos. Ele tenta impedir prioritariamente o evangelho de Cristo, que alcance até os confins do mundo. Essa é a missão. Nesse período, falando de Satanás, que já habita, que já governa nesse mundo aí fora, ele tenta impedir a propagação do evangelho. Como temos visto, na verdade, irmãos, igrejas sendo perseguidas lá fora, cristãos sendo assassinados, degolados, jogados no fogo, missionários sendo executados. Porque essa é a intenção de Satanás. Impedir que o evangelho alcance as nações. Então ele já se manifesta aí fora. E nós temos que ficar atentos a todos os acontecimentos que estão aí. Porque temos ensinado outros
tem ensinado também, e a gente tem visto igrejas sérias, compromissadas, que amam a vinda do Senhor Jesus e que estão ansiosos esperando a sua volta gloriosa para levar a igreja. E a nossa intenção é propagar o evangelho, é que você creia, que você entenda e aprenda, porque esse dia virá. Nós ensinamos a vocês para que vocês não estejam aqui, mas conheçam. Olha, observe, veja como ele é, veja o que ele faz. Esteja preparado. Quero encerrar aqui essa introdução. Nós vamos dar continuidade no tópico 2 semana que vem, tá bom? Queria que você estivesse conosco. Amanhã temos o nosso culto, né, que será às 18h30, lá no Parque São Vicente, Missão Church. Todos vocês, irmãos, se preparem, leve sua máscara, se dirija para a igreja. Estaremos lá para adorarmos ao Senhor juntos. Com certeza terá uma palavra de ensino forte, que transforma a vida do povo e que tem, com certeza, uma palavra de ensinamento para você, porque essa é a ideia, essa é a intenção do povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, te dê um bom restante de sábado e que a glória do Senhor se manifeste dentro da sua casa hoje e sempre. Fiquem com Deus.